Bom dia, vamos começar com essa paisagem bonita aqui na Avenida Norte às 6h31 da manhã. Momento nostalgia hoje no canal GT Clube BR. Vamos lembrar um pouquinho da época de ouro, do final da época de ouro da GM, com os motores jurássicos, né, que eram tão criticados e hoje talvez eles já comecem a fazer falta, deixaram um pouco de saudade mediante toda a problemática que a Chevrolet tem enfrentado com os motores alinhados a questões ambientais e tal. Então, os F1, F2 ali que equiparam Meriva, Astra, Vectra, Zafira, né? Aqueles carros que fizeram tanto sucesso ali nos anos 2000, né? Anos de despedida dessa Chevrolet que era a Opel aqui no Brasil, basicamente, que eram projetos da Opel. E ficou na memória, porque eram carros bem construídos, eram carros realmente bem projetados. Claro, tinham seus problemas, como todo carro tem, mas eles entregavam um produto que era notavelmente mais bem pensado. Tivemos em casa uma Meriva. Diria que essa Meriva já foi na fase final, assim, já se aproximando do fim desse ciclo, dessa era de ouro da Chevrolet aqui no Brasil. Ela já tinha alguns equipamentos a menos, ela já vinha um pouco mais depenada para reduzir custos, mas era a Meriva ainda assim um projeto Opel, muito bem construído, um carro que, apesar de, em termos de design, sinceramente, minivans não eram carros que exatamente encantavam pelo design, pela aparência, mas eles conseguiam convencer mais por aquilo que eles entregavam, né? Que era um excelente espaço interno, e no caso da Meriva 1.8, que foi a que a gente teve, um excelente desempenho também. Um carro que tinha um baita desempenho, um torque legal, uma relação certamente aí de peso e potência boa. Não sei muito bem explicar, sinceramente, viu, pessoal, porque a Meriva, em termos de números, nem é tanta coisa assim. Se a gente puxar aí a ficha técnica dela, ela não tem grandes números aí para impressionar, mas ela entregava uma potência na prática bem legal. A única coisa que não era boa nessa era da GM, nesses motores da família 1 e família 2, era o consumo de combustível. Isso aí é famoso, né? O pessoal era o que mais falava, e de fato era estrondoso mesmo. Tanto é que depois da Meriva 1.8, depois de passar um bom tempo com ela, a gente passou para o primeiro Civic da casa, né? Foi um Civic G8, o famoso New Civic, ali 2008. O carro já era flex. O New Civic era famoso por ser beberrão, porque depois de se tornar flex, infelizmente a Honda não aceitou uma programação que beneficiasse o consumo de combustível. Isso só veio ser resolvido na geração seguinte, que foi essa aqui, que utilizava a princípio ali os mesmos motores. Na verdade, em toda a sua vida a G9 utilizou os mesmos motores, só com a diferença de 1.8 ou 2.0, mas a mesma concepção. E tanto no 1.8 quanto no 2.0 eles fizeram uma reprogramação que beneficiou e trouxe a solução para o consumo de combustíveis, né? Então, lá no G8, no New Civic Flex, a situação de consumo de combustível era bem complicado, o carro bebia muito. Mas a gente, quando saiu da Meriva, saiu tão calejado, tão castigado pelo consumo alto daquele motor, que a gente de fato considerou o New Civic um carro econômico. Para você ver como que tudo, quase tudo, é uma questão de referência, né? De parâmetro. E o parâmetro que a gente tinha ali naquele momento era a Meriva. Então o Civic acabava sendo considerado um carro econômico naquele contexto. O Civic 1.8, geração 8, 2008, Flex. Então era um carro muito que tinha realmente essa característica. Agora, a Meriva 1.8, ela tinha um acerto de suspensão compatível com toda a linha GM, realmente muito confortável. Outra coisa boa, né, já falei, o espaço interno, o desempenho, o conforto, a robustez. Esse motor da família 1, né, o motor da Meriva, ele era bem áspero, era um motor de funcionamento bem áspero, bem até de certa forma ruidoso. Mas a gente passou por uma situação bem curiosa com a Meriva.
ela simplesmente apagava, assim, perdia potência do nada, né? Ela continuava funcionando, mas perdia potência às vezes até apagava também. Em alguns casos ela reduzia a potência e ficava andando, você dava pé fundo, ela ficava bem devagarinho ali, forçando, tentando sair do lugar, do nada. E claro, acendia a famosa luz de injeção, né? Que na GM é um clássico, né? Luz de injeção é um clássico na GM. E aí ela acendia essa luz de injeção, perdia potência, e a gente não entendia o que estava acontecendo. Na época, passou com o carro na concessionária, passou com o carro nas oficinas independentes, especializadas, mexe para lá, mexe para cá, desmonta ali, abre o motor e tal, passa scanner, coloca o scanner, não passa, não encontra nada, não encontra falha, não encontra código nenhum, e o carro continuava apresentando esse problema. Aí eu fui recorrer aos fóruns, que na verdade existiam os grupos lá, né, do Orkut, famoso e antigo Orkut, né, onde existia a comunidade da Meriva, e lá dentro da comunidade tinha um tópico onde falava exatamente do problema que gerava esse sintoma, né, que gerava esse efeito aí, que era um mau contato do conector da bobina do carro. Esse mau contato gerava esse problema, que a gente perdia potência, às vezes o carro apagava, e era somente um defeito crônico que todas as Merivas daquele lote ali, vamos falar daquela época determinada, daquela série determinada de produção, elas tinham. Você vê, todo carro tem seu problema crônico, né, em uma fase determinada. É muito comum um carro que lança, né, modelos novos, lançamentos, por mais que você tenha ali testes, e infelizmente em muitos casos os testes são insuficientes, são questionáveis e acabam existindo falhas de projeto. No caso da Meriva nem era lançamento e tinha essa falha aí, porque às vezes existe uma redução de custo para fazer com que o carro se torne ainda, continue sendo competitivo no mercado, né? Então existiu esse problema, eu acabei descobrindo isso no fórum do Orkut, né? E aí a solução que o pessoal dava de forma paliativa era passar ali um lacre, né? O famoso enforca-gato entre a bobina e o cabo, para fixar ele parar de ter esse mau contato na conexão ali da bobina. E aí a gente fez essa adequação, depois melhorou fazendo ali propriamente a correção do terminal, né? Era um problema relacionado não à bobina, mas o terminal da bobina. E aí a gente simplesmente ficava o tempo todo tendo problema com o carro por conta de um defeito pequeno, simples de resolver, mas que as pessoas não conseguiam detectar. Coisas que acontecem, né? Às vezes o problema, e que bom que foi um problema simples, né? Às vezes o defeito crônico que o carro tem, ele compromete mais a segurança e ele compromete a usabilidade de uma forma mais grave, né? Porque são relacionados a um projeto mais profundo, mecânico, elétrico. Ali era algo que estava ao alcance de resolver, e assim foi feito. Então, muita gente aí não gosta de comprar. Voltando à questão de mudanças de componentes para redução de custo, eu também tive uma experiência parecida com o Fiesta Rocan. Tive um Fiesta Rocan. Eu até já fiz um vídeo aqui falando sobre uma experiência inusitada de um Fiesta Rocan 1.6 sedã 2012, acho que era 2012, 12, 13, se eu não me engano. E ele não conseguia subir uma rampa de prédio sem queimar a embreagem, sem forçar ali o conjunto mecânico, porque havia um problema aí no respiro, né, na admissão de ar do carro. Então é um problema que eu já comentei, já deixei registrado aqui em vídeo esse relato, que infelizmente aconteceu também. E o Fiesta foi um carro que também teve muitos problemas por conta de corte de custo. Às vezes a gente acha que somente o carro que é lançamento, que acabou de sair no mercado, que pode ter problemas desconhecidos que você vai revelar com o tempo, e aí as pessoas esperam. Mas às vezes carros que já estão há anos no mercado, e aí a gente pensa assim, ele já está consolidado, não vai cometer esse erro, as peças já são todas validadas e tal,
chega um determinado momento que eles começam, né, as montadoras começam ali a reduzir custos. Eu não posso afirmar que são todas que fazem, ou que fazem exatamente da forma imprudente, que acaba comprometendo a nossa usabilidade e segurança, mas existe. Tiraram lá do Fiesta os componentes tradicionais dele, trocaram de fornecedores e o carro passou a ter alguns problemas, né, alguns sintomas ali que, como quebra de correia Poliv, a correia de acessórios prematura, com o carro ainda ali com 6 meses de uso, menos de 5.000 quilômetros rodados, me deixou na rua aí numa situação até perigosa. E entre outros problemas que eu enfrentei com o Fiesta, assim como esse da falta de potência para subir rampa, ladeira. Um carro 1.6 E-Tech Rocan, 106, 107 cavalos, mais ou menos, que passou por essa situação devido ao corte de custos que a Ford naquela época colocou no carro, né? Fez no carro. Então, infelizmente isso aconteceu. Não é uma conjectura, foi algo que eu busquei entender, porque não tinha sentido um carro já antigo. O Fiesta em 2012, Rocan, ele já estava se aproximando do fim da sua vida. Já existia o New Fiesta, depois ele foi nacionalizado, tomou o espaço do Rocan, assumiu a frente das vendas. Então era um carro que de fato já existia, já tinha há muito tempo, né, lá o mercado, já vinha de várias atualizações, facelift e tal. Era a sua última versão em 2015, né, mais ou menos 14 para 15 ali o Fiesta foi descontinuado, o Rocan. Então não tinha para que ele ter mais problemas de fabricação, de início de projeto, de começo de ciclo, mas foi algo que se deu devido ao fim da sua vida também, ao corte de custos que a Ford ali fez no carro. Isso foi uma informação real que eu busquei lá de dentro da concessionária na época, as pessoas que trabalhavam lá naquele período, naquela época, e essa informação foi passada e foi de fato confirmada ao longo do período que eu tive com aquele carro. Então, depois de acabar a garantia de fábrica, foi que eu comecei, por minha conta, a resolver alguns problemas que o carro tinha, né, que foram problemas colocados pelo corte de custos. E aí sim eu tive uma usabilidade mais satisfatória com ele ao longo dos anos. Então existem problemas que acontecem ao longo do tempo. A Meriva, voltando para o caso da Meriva, também era um carro que já estava no seu quase final, não tanto quanto o Fiesta, mas já tinha bons anos aí de mercado e já tinha passado por um corte visível de equipamentos, acessórios, coisas que você via nas versões mais antigas e que as mais novas não tinham mais. Da mesma forma, você consegue entender que, evidentemente, troca de componentes mecânicos podem ter acontecido. A prova disso é você ter problemas nas mais recentes que não haviam nas mais antigas. Então, é complicado, né? É complicado. Infelizmente, você fica como cobaia. E são coisas que ninguém observa na hora de comprar um carro, né? Os componentes mecânicos. Quem que vai ficar aqui abrindo um capô e olhando peça por peça qual o fabricante, qual é o que fabricava antes para aquele carro e o que é que está sendo usado agora? Era algo que normalmente as pessoas só descobriam depois de comprar, depois de começar a usar. E aí ninguém entendia por que os carros, sei lá, o carro do vizinho fulano de tal que indicou e você comprou, o carro dele era show de bola, funcionava bem, era uma beleza, enquanto que o teu, sendo o mesmo modelo, só que mais novo, tinha tantos problemas, né? Essa é uma das possíveis causas para isso ter acontecido, né? Por isso que é complicado, né? Você indica um carro, aí a experiência que a pessoa tem é diferente, porque o que você indicou, na verdade, não foi o que entregaram quando ela comprou, né? Então é isso, a Chevrolet passou por esse declínio na época e começou a dar sinais aí na Meriva com esse corte, mas foi uma época que certamente deixou saudade. Eu era muito, antes de ser entusiasta aí dos japoneses, eu gostava demais do Vectra, da linha Chevrolet, principalmente Vectra e Astra. Eram carros que eram objetos de desejo mesmo, assim, eu achava muito bem construído,
ainda acho, né? São carros que existem aí, alguns modelos rodando pela rua. Quando você vê eles bem conservados, chega a dar gosto, dá nostalgia, né? E são carros que deixaram saudade. Carros bem construídos, confortáveis, com bom desempenho, com equipamentos ali que para sua época eram bons, lógico, né? A gente tá falando aí lá dos anos 2000, começo dos anos 2000. E eram muito bonitos também, estilosos, né? Carros estilosos e tal. A Chevrolet do passado era realmente uma marca que me chamava a atenção. Tinha suas faltas, tinha já uma certa obsolescência acontecendo em relação a motores. Os motores mereciam ser atualizados, apesar de serem muito bons, mas a relação de consumo ela não era boa. Esses motores, eles são tão insistentes em sobreviver que eles estão até hoje aí na Chevrolet Spin, né? É um mérito, mas é também uma reflexão, né? Caramba, como que sobreviveu esse motor por tantos anos, tamanha competência, mas quanto que se extraiu a mais do que ele poderia oferecer e se exigiu mais do que ele tinha como proposta ao fazer com que ele vivesse por tantos anos equipando carros muito à frente do seu tempo, projetos muito mais modernos com motores muito mais antigos. Então tem os dois lados da mesma moeda, né? Olha aí, o imprensadinho aqui, bom demais. Zafira foi um carro fantástico, né? O Zafira, carro de 7 lugares, que era de verdade, né? Carro de 7 lugares raiz, bem feito, bem construído. A forma de rebatimento dos bancos da Zafira, ela não foi continuada pela sucessão Spin. Com todo respeito à Spin, ela não fez uma sucessão compatível aí para Meriva e Zafira, que é a ideia na época que foi lançada a Spin era ser um modelo que substituiria duas minivans, né? Da Chevrolet, a Meriva e a Zafira. Para mim, que usei a Meriva, que conheci a Zafira de perto, não substituiu nenhuma nem outra à altura. Ela cumpre a função básica de carregar 7 pessoas, ela tem até um bom conjunto mecânico, um bom funcionamento, mas para quem conheceu esses dois outros carros dessa antiga era Chevrolet, sabe que não dá para você comparar esses carros. A Zafira era um carro muito bem construído também, seguia um projeto Opel, que tem uma curiosidade, né? Tem um DNA Porsche. Aí o pessoal que tem Zafira agora vai ficar feliz, né? Quem não sabia, boa parte, se você tá vendo esse vídeo e tem Zafira, provavelmente você sabe dessa história aí, que tem esse DNA Porsche, ele tem uma mistura com a história da Porsche aí, a Zafira, né? Que foi um pedido feito pela Chevrolet, pela Opel, que a Porsche desenvolvesse um carro com essa proposta de ser uma minivan bem construída, bem pensada. Então você tem esse projeto de origem Porsche, né, que deu luz a Zafira. Então é um carro que tinha uma carroceria muito legal, muito bem construída, muito bem dimensionada, um trabalho excelente de suspensão, uma mecânica alinhada para sua época. O sistema de rebatimento de bancos da Zafira eu não vi mais em nenhum carro. Talvez deva existir por aí, mas eu não vi em mais nenhum carro, porque quando você rebatia os bancos da fileira lá extra, né, da terceira fileira do carro, né, o 6º e o 7º lugar, você simplesmente tinha um porta-malas tradicional intacto. Não ficava aquele volume ali rebatido no canto do carro, visível. Simplesmente eles desapareciam no assoalho do porta-malas da Zafira. Uma arquitetura muito bem feita, que poderia ter sido replicada nos modelos seguintes, como Spin e os outros carros de 7 lugares que tem no mercado, mas simplesmente foi esquecido esse projeto, foi esquecida essa ideia, por algum motivo não replicaram. Talvez, já imagina aí a questão do custo sempre pesando na escolha de recursos na hora de você desenhar e produzir um carro, né? A Meriva, em relação a curvas, como se espera de uma minivan, não era lá um exemplo de curvas, né? Ela, de fato, tinha essa versão que a gente tinha, era
A Joy não era topo de linha, então ela vinha com rodas aro 14. Por incrível que pareça, o comportamento mudou da água pro vinho quando a gente trocou o jogo de rodas para um aro 15, conjunto um pouco mais largo. E só isso já foi o suficiente para mudar completamente a experiência de uso da Meriva. O comportamento dinâmico dela melhorou e muito. Então, assim, poucas coisas que você fazia deixavam o carro completamente diferente, né? Mudavam, melhoravam o comportamento do carro significativamente. Essa foi a era que deixou saudade e certamente não volta mais, dadas as tendências de mercado, dado o caminho que a Chevrolet tomou aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil. Nem adianta falar de Blazer, EV, enfim, essas coisas são bem atípicas, bem diferentes daquilo que a gente imagina que possa ser de fato relevante para o nosso cenário real. O que realmente interessa quando eu falo de carros nesse contexto é aquilo que é utilizável, aquilo que de fato funciona para o público, para o grande público que consome, que usa carro. Nesse contexto aqui, ó, o pessoal tá indo aqui deixar os filhos na escola, depois vão trabalhar, alguns vão viajar, gente que fica aí no batidão diário resolvendo coisas de carro para cima e para baixo. Quando eu falo carro nesse contexto, não dá para ficar pensando muito em conceito, em coisas que são mais conceituais de fato, que são mais para mostrar ali a força que a marca tem, ou que ela pode chegar, o potencial de alcance da marca. É como você pegar um Civic Type R para falar de mercado. Não dá para você falar de mercado usando como referência o Civic Type R, não como um carro modelo específico que possa alcançar uma relevância nas vendas, mas a gente tem que tratar com modelos como o HR-V, modelos como o Honda City, que são os que realmente estão na real, os que estão de fato segurando o mercado, segurando o ranking de vendas, e são esses os carros que interessam a gente discutir quando se fala nesse contexto. Quando a gente fala do supra-sumo da esportividade, da experiência de dirigir, do melhor que cada montadora consegue fazer, aí sim a gente começa a falar de outros modelos, falar de conceitos, falar de coisas desse tipo, né? E é isso aí, pessoal, e assim vamos. Esse foi a sessão nostalgia hoje aqui no canal. E espero que vocês tenham gostado desse papo. Quem teve aí algum desses carros, ou quem também era entusiasta nessa época aí desses carros, dá uma sinalizada aí, comenta um pouquinho se teve alguma experiência para compartilhar, se você percebeu a mesma coisa que eu percebi ao longo do tempo com esses carros, tá bom? E eu vou ficando por aqui. A gente se vê aí pelos próximos vídeos. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E é isso aí, pessoal. Tchau!